Continuando então, vamos aqui agora para a pergunta 16, uma pergunta grande, né? Diz assim: que ação da Federação Americana das Sociedades Católicas indica que os católicos prazenteiramente darão as mãos ao protestantismo para estabelecer leis que obriguem a observância do domingo? Vamos ver a resposta. Nossas sociedades em várias partes dos Estados Unidos se têm empenhado na abolição do trabalho aos domingos e se têm batido pelo fechamento dos correios aos domingos. 10ª Convenção Anual da Federação Americana das Sociedades Católicas, Columbus, Ohio, 20 a 24 de agosto de 1911. Com a ativa cooperação da Organização Protestante Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, foi em 1912 inclusa nos regulamentos do correio uma cláusula que solicitava que daí em diante as agências do correio de primeira e segunda classes não se abrissem aos domingos para a entrega da correspondência do público. Nós vemos aí que eles têm alcançado seus objetivos, né? Outra nota. A seguinte resolução foi adotada pela Federação Arquidiocesana de Boston das Sociedades Católicas. Opomos-nos firmemente a qualquer abrandamento das leis dominicais. O domingo é um dia de descanso para ser dedicado ao louvor e serviço de Deus. Temos para nós que atualmente o princípio mais seguro é apegar-nos à rígida observância das leis que salvaguardam agora a santidade do dia do Senhor. Boston Pilot, órgão oficial do cardeal O'Connell, 16 de março de 1912. Nós vemos aí a ferrenha luta destes homens pela imposição do domingo como dia de descanso, de repouso geral, mundial, né? Pergunta 17. Que queixa é feita contra os trens e os jornais de domingo? Vamos ver aí, então, mais um aspecto dessa questão envolvendo a observância do domingo. Transportam um grande número de passageiros e dissolvem assim muitas congregações. Nos domingos de manhã, os operários podem levantar-se tarde, ler os jornais do dia, passando despercebida a hora do culto. Elgin 3, Convenção Pró-Leis Dominicais, novembro de 1887. No quarto século, lamentava-se que os jogos e teatros de domingo estorvavam a devoção dos fiéis, porque muitos dos fiéis a eles assistiam, de preferência aos serviços religiosos. A Igreja, portanto, solicitou a interferência do Estado e a obrigatoriedade do repouso dominical por lei. Desta maneira, diz Neander, a Igreja recebeu auxílio do Estado para a promoção de seus fins. Olha aí, ó. Igreja e Estado unidos, né? Assim, a Igreja e o Estado se uniram e o papado foi investido de poder. O mesmo procedimento seguido atualmente produzirá os mesmos resultados. A Igreja assiste o direito de ensinar a observância do domingo e censurar a violação do domingo, mas não deve impor a observância do domingo por meio de legislação compulsória. Nem deve, por meio algum, obrigar o povo a observar um dia que Deus nunca ordenou, e para o qual, como é por todos admitido, não existe ordenança nas Escrituras. Nós vemos aí que eles não podem se intrometer nessa questão, porque sérias serão as consequências vindas da parte de Deus. Pergunta 18. Que diz o profeta que o poder representado pelo animal de 2 chifres tentaria coagir todos a fazerem? Vamos ver. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 3, verso 16. Vamos ver um pouco a respeito desse sinal nessa nota. Este sinal é o sinal da besta, ou o falso sábado. Vê Apocalipse 14, 9 e 10 e o estudo da página 447, que veremos ainda mais adiante. O selo ou sinal de Deus é posto na testa, Apocalipse 7, 3 e 14, 1, onde se acha a mente, o que indica que o Senhor aceita apenas o culto que é prestado por convicção e consciência. O sinal da besta, contudo, disse ser recebido na mão ou na testa. Outros o fazem formalmente e recebem o sinal na mão. Note o leitor o aspecto duplo do repouso dominical, conforme expresso por um dos mais ardorosos e ativos advogados das leis dominicais dos Estados Unidos. Nós, a União Dominical, WCTU, todas as igrejas e a YMCA, trabalhamos com todas as forças para suster o domingo religioso com o braço direito e o domingo civil com o esquerdo. Olha só. Centenas de milhares recebê-lo-ão como instituição religiosa e o resto receberá como instituição civil. E assim levaremos toda a nação. Reverendo W.F. Crafts, na Convenção da União Dominical,
Wichita, Kansas, 20 de setembro de 1989. Então, olha só a forma arrogante, a forma atrevida que esse homem declara que isso acontecerá. Aqueles que aceitarem de forma religiosa, bem, vão aceitar. Os que não aceitarem, vão aceitar, porque vai ser imposto civilmente a todos. É triste, mas é um futuro que se avizinha muito próximo de cada um de nós. Pergunta 19. Que meios serão empregados para obrigar todos a receber este sinal? Vamos ver aí. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 3, verso 17. Então muitas pessoas elas não acreditam que a marca da besta é a imposição do domingo como lei. Por enquanto o domingo ele não é a marca da besta, porque ele não foi imposto por lei. Mas quando, segundo a profecia, isso se tornar obrigatório e as pessoas serem proibidas de comprar ou vender, a menos que tenha essa marca, aí então o domingo se tornará a marca da besta, porque ele será imposto assim como declara a profecia aconteceria. Imposto a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, todos seria imposta essa marca. E o verso ele continua no verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos ver o que isso tem a ver com a observância do domingo. Temos citações aqui que mostram de forma contundente que isso se encaixa perfeitamente neste cenário e neste cumprimento profético defendido por nós. Vejamos. Isto é, todos os que recusam receber este sinal serão boicotados ou lhes serão negados todos os direitos e privilégios de comércio e negócio, ou os meios comuns de ganhar a subsistência. Este espírito já começou a manifestar-se no movimento de tornar obrigatória a observância do domingo. No sermão pregado em Burlington, Kansas, no domingo, 31 de janeiro de 1904, Bascom Robbins disse, veja o que esse pregador disse no sermão dele. No decálogo cristão, o primeiro dia foi santificado por ordenação divina. Mas existe certa classe de gente que não quer guardar o sábado cristão, a menos que seja forçada a fazê-lo. Mas isso pode ser facilmente conseguido. Contamos neste país com 20 milhões de homens, fora mulheres e crianças, que desejam que aqui seja guardado o dia de repouso cristão. Se dissermos que não lhes venderemos coisa alguma, não lhes compraremos nada, não trabalharemos para eles, não os aceitaremos para trabalhar para nós, desaparecerá a oposição e todo mundo observará o dia cristão. Olha que petulância. Olha que forma não ortodoxa, né, de tentar pregar uma verdade que, segundo eles, seria uma verdade bíblica, ordenada por Deus. Por meio da imposição. Vamos ver então até onde que eles vão levar isso. Poderíamos dizer assim, né? Ou seja, ficou claro aí, eu acho que não precisa nem de mais comentários a respeito disso, né? Pergunta 20. Por autoridade de quem foi estabelecida a observância do domingo? Vejamos. Por autoridade da Igreja Católica. Vê a página 440, veremos no estudo da mudança do sábado. É um estudo que veremos posteriormente, né? Mas isso aí é claro, né? Sabemos que eles mesmos defendem que foi eles que impuseram isso aí, que criaram isso, né? Não resta mais dúvida com relação a isso. Se você, que é um católico, perguntar ao padre aí da sua paróquia, da sua igreja, enfim, quem instituiu o domingo como um dia de guarda, eu vou falar claramente que foi a igreja, né? E eles até usam aí a desculpa em homenagem à ressurreição de Cristo. Mas Cristo não pediu que se homenageasse a sua ressurreição observando o domingo. Isso é fato inconteste. Pergunta 21. Por que foram exigidas as antigas leis dominicais? Para que o dia fosse devotado com menos interrupção aos propósitos da devoção, para que a devoção dos fiéis estivesse livre de toda perturbação. História da Igreja de Neander, volume 2, páginas 297 e 301. Em suma, foi para tornar obrigatória a observância do dia, e por este meio ser garantida a frequência à igreja e a direção do povo em assuntos religiosos. Então nós vemos aí que foi para isso, né? Não foi para nenhuma outra coisa mais. Pergunta 22. Por que são elas agora requeridas? Deem-se-nos boas leis dominicais, e nossas igrejas estarão cheias de fiéis, e nossos moços e moças serão atraídos ao serviço divino.
Uma poderosa união das igrejas dos Estados Unidos pode obter do Congresso, das autoridades estaduais e câmaras municipais toda a legislação necessária a essa magnífica finalidade. Reverendo S.V. Leach, D.D., da Revista Homilética de novembro de 1892. Nós vemos aí a abrangência, né? Eles são atrevidos, eles querem legislações em todas as instâncias, federais, estaduais e municipais, que imponham o domingo como dia de descanso. Isso não é de hoje. Olha isso aí, lá do século XIX, 1892, né? Então nós vemos aí claramente que eles desejam muito isso. E isso em breve será uma realidade. Pergunta 23. Quem é o responsável pelas atuais leis dominicais do governo dos Estados Unidos? Durante quase toda a nossa história, as igrejas têm influenciado os estados para fazer leis dominicais e aumentar o seu número. Reverendo W. F. Crafts, em Christian Statesman, de 3 de julho de 1990. Essas leis dominicais são o surgimento da completa união da igreja e do estado, que existia quando se fundou a colônia. Boston Post, 14 de abril de 1907. Tais leis, como a dominical de Maryland, de 1723, são o recrudescimento da intolerância religiosa que prevaleceu em muitas colônias. A primeira lei dominical da América, a da Virgínia, em 1610, exigia frequência à igreja e prescrevia a pena de morte à segunda reincidência. American State Papers, edição de 1911, página 33. Então, se a pessoa podia faltar uma vez, se ela faltasse a segunda, pena de morte. Essa lei aí do estado de Virgínia, né, de 1610. Então nós vemos, meus amados, que existem leis estaduais sérias que hoje elas caíram em desuso, mas dentro em breve leis ferrenhas aí serão impostas, né? É algo que nós temos acompanhado. Pergunta 24. Por que é solicitada uma lei dominical nacional? Porque até então essas leis elas são estaduais, mas o objetivo dessas associações americanas, protestantes e cristãs, chamadas supostamente cristãs, era estabelecer uma lei federal, né, uma lei nacional que impusesse de forma mais abrangente. Vamos ver por que isso foi solicitado. A lei nacional é necessária para tornar completas e eficientes as leis do Estado. Christian Statesman, 11 de abril de 1889. Então, para dar força, né, a essas outras leis. Pergunta 25. Visto que o domingo teve sua origem com o poder romano, a besta, a quem prestarão homenagem os homens quando, conhecedores dos fatos em obediência às leis dominicais compulsórias, escolherem observar o domingo em vez do sábado bíblico? A quem eles vão estar prestando homenagem? Vamos ver. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Romanos 6,16. É uma pergunta aí, né? A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que tributam, mau grado seu, à autoridade da Igreja Católica. Plain Talk About the Protestantism of Today, página 213. A conscienciosa observância do domingo como sábado, da parte dos que até aqui haviam suposto ser o sábado, indubitavelmente tem sido aceita por Deus como observância do sábado, somente quando a luz aparece é o pecado imputado. João 9, 41, 15, 22, Atos 17, 30 e vê página 441. Então nós reconhecemos, meus amados, que tem muitas pessoas que hoje, inconscientemente, eles têm observado o domingo como se fosse o sétimo dia, e Deus tem aceitado a sua obediência nesse sentido. Mas quando esse assunto lhe é imposto, como nós estamos fazendo agora, imposto não, quando lhe é apresentado, quando é colocado diante deles para que percebam a importância da observância do quarto mandamento da lei de Deus, observando o sétimo dia como sábado e descanso, então essas pessoas não têm mais desculpa, né? Porque a luz chegou até elas. Pergunta 26. Que diz Cristo com referência ao nosso dever para com o Estado? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São Mateus 22, 21. O sábado pertence a Deus. Sua observância, portanto, só pode ser em obediência a Ele. Né? Então não podemos obedecer o domingo porque Deus não pediu que nós obedecêssemos o domingo. Devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Né? Pergunta 27. Que milagre será finalmente efetuado para enganar os homens e arraigá-los no engano? E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13, 13.
No tempo de Elias, na controvérsia sobre a adoração de Baal, essa foi a prova do verdadeiro Deus. O Deus que respondeu por fogo. 1 Reis 18, 24. Hoje, como prova contrafeita, far-se-á descer fogo do céu para confirmar os homens num culto falso e idólatra. Então olha só como será terrível essas questões, meus amados. Até fogo será feito descer do céu para tentar provar que a observância do domingo é o dia certo. E muitos serão enganados com isso. A única prova que nós deveremos utilizar para sustentar a nossa observância do sétimo dia é o que está escrito. O resto, os sinais, os poderes das nações contra nós, tudo será implementado para nos oprimir e perseguir e fazer obedecer o que eles impuserem. Né? Pergunta 28. Até que ponto será levado esse esforço para obrigar o culto à imagem da besta? Até que ponto isso será feito? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. Então, meus amados, até a morte, aqueles que não obedecerem às leis dominicais serão condenados. Serão condenados à morte. Fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. Né? Pergunta 29. Que livramento dará Deus por fim ao seu povo nessa controvérsia? Vamos ver então. E vinham com um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, verso 2. Então Deus livrará. No Apocalipse é apresentado um grupo que venceu a besta, venceu a marca da besta, o nome da besta, seu poder perseguidor. Não quer você estar no meio destes? Então comece a observar os mandamentos de Deus, inclusive o santo sábado do Senhor. Pergunta 30. Que cântico entoarão eles? Vamos ver que cântico eles entoarão. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, verso 3. O que é o cântico de Moisés? É o que vamos ver na última pergunta de nosso estudo. Pergunta 31. Qual foi o cântico de Moisés? Um cântico de livramento da opressão. Vê Êxodo 15. Então ali o cântico de Moisés foi quando o povo do Egito foi livrado da opressão ali, Faraó perseguindo, correndo atrás para matá-los, eles querendo atravessar o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Deus ali operou então a maravilha e fechou ali os egípcios que estavam ali correndo atrás dele no mar, e o mar se fechou e aqueles perseguidores morreram. E Moisés então ali canta, o cântico de Moisés é um cântico de livramento. E é o cântico que aqueles que se manterem fiéis a Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos, cantarão. Um cântico de livramento, de honras e glórias ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Filho unigênito, pois só eles, Deus o Pai, seu Filho unigênito, seu Cordeiro Imaculado, conforme Apocalipse 5, versículo 13, só eles, só os dois, merecem adoração. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e os ajude a observar o verdadeiro dia de descanso, que é o sábado. Assim nós então ficamos conhecendo um pouco mais a respeito desse poder perseguidor. Existem outros estudos aí na internet que você pode ver com relação à supremacia americana e a sua relação com o papado, para entender aí essas duas bestas de Apocalipse. Mas nosso estudo ele se finda por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.